Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. Este é o nosso episódio de número 54, continuando com o tema A Crise Afetivo-Moral da Monogamia no Mundo da Pluralidade, agora parte 6. A gente já tratou de coisa bem instigante até agora, né? Muita coisa, foram já 5 episódios com esse aqui, a gente começou no 49, e a gente está fazendo uma coisa que não é só urgente e necessária, mas como também precisa ser feito de uma forma sem drama, sem medo de olhar para as questões fundamentais. A gente está falando de um modelo da monogamia, mas a gente está considerando, o professor Anderson tem falado isso insistentemente, para situar a gente num problema que eu não vi ninguém abordando dessa maneira, pelo menos eu, não vou dizer que ninguém nunca abordou, mas eu nunca ouvi, que é considerar o seguinte: nós não estamos falando aqui para cristãos, vamos considerar casais cristãos ou pessoas que querem se casar e são cristãs, que estão situadas lá no primeiro século. Então a gente situou qual era o contexto do primeiro século, um contexto escatológico, a iminência, de um desfecho para o fim, em que demandava dos cristãos uma disposição diferente, mas também com características culturais diferentes, que instigavam um tipo de subjetividade diferente, de relacionamentos diferentes. Portanto, eles conviviam de uma maneira muito forte com o sofrimento, não é? Sem que isso tornasse a vida deles insuportável, inviabilizada. E aí a gente está dizendo o seguinte: bem, não é para essa comunidade que a gente está falando. A gente está falando para cristãos situados no meio de um século marcado por uma cultura plural. Não é? Então, o nível de complexidade, o tipo de demanda sobre as quais nós estamos submetidos são muito diferentes. E a gente tem que fazer essas considerações para ajudar a gente a entender algo que não pode ser negado. Esse modelo aplicado a esse contexto de agora, ele está vivendo uma crise sem precedentes. Quem quiser procurar dados para saber disso, existem os dados objetivos, existem as análises quantitativas, que o IBGE pode fornecer, mas existe um número de divórcios, e tal, mas existe também as análises que você pode ter conversando com as pessoas no cotidiano, as análises mais qualitativas, sobre como as pessoas têm vivido dentro do casamento, o que tem predominado. Então, a gente está considerando tudo isso, não, como já foi dito, não porque a gente quer propor algum tipo de superação do modelo da monogamia, do casamento heterossexual, monogâmico. Não se trata disso. Mas a gente quer perguntar e apresentar alguma perspectiva a respeito de como é que a gente deve proceder, qual é a crise, e quais são as possibilidades colocadas, claro, à luz da fé cristã. A gente não está querendo, a gente está falando que a cultura muda, a gente não quer alterar, atualizar, uma coisa que não pode ser atualizada. A gente quer dizer, olha, tem um problema, tem um desafio, tem um contexto diferente. E esse contexto tem sido mal entendido. Então vamos falar sobre isso. Professor Cláudio, o senhor quer fazer alguma consideração inicial considerando? Sim, só colocando no meio disso tudo, a gente está tratando, já tratou de implicações de natureza afetiva e implicações de natureza sexual. A gente ainda vai tratar mais para frente de outras questões de natureza moral e tudo. Nesse momento eu entendo que está ganhando um pouco mais de destaque as questões de natureza sexual. A vida sexual do casal cristão vivendo dentro desse contexto cultural, onde essa crise se instala no modelo estabelecido. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Anderson. Em outros momentos nós falamos do problema da quebra da unidade afetiva, não é? Na família, e acho que nós podemos falar também no casamento, não é? Então, essa quebra da unidade afetiva, ela tem a ver com o desejo de afirmação de uma autonomia no momento de fazer decisões, o outro tem que ser afastado, não é? E também com uma intolerância
que se dá no contexto do casamento com possivelmente a má performance, a incapacidade do outro de proporcionar prazer. Eu quero fazer uma pergunta: se essa proposta de uma reconfiguração do modelo do matrimônio, não é? Que o senhor está propondo, atacando diretamente o problema de uma hostilidade à experiência hedônica no casamento, à medida que se supera isso e que se consegue exaurir essa possibilidade de prazer no casamento, isso também tem algum efeito sobre uma revitalização de uma unidade afetiva? Repete essa última expressão. Eu perguntei se essa reconfiguração do modelo de matrimônio com a ênfase na possibilidade de exaurir a experiência do prazer no casamento, no matrimônio, também tem um efeito sobre a revitalização da unidade afetiva, da unidade social. Bem, duas perguntas muito boas, feitas pelo professor Claudivan. Havia uma consciência compartilhada entre os casais no primeiro século, sobretudo nas comunidades gregas. É porque os gregos já tinham pensado essa flexibilização operacional do capital afetivo, coisa que o cristão não, o que o judeu não. Então, os cristãos judeus que moravam em comunidades helênicas ou em cidades gregas, greco-romanas, eram cristãos que tinham por hábito e por vivência cultural, eles tinham um adendo, né? Eles tinham uma formação, eles sabiam diferenciar modus operandi do capital afetivo. Por exemplo, havia consciência no matrimônio de que há um que falei, mas o que falei não pode apagar e nem hierarquizar, vamos colocar assim, mais fácil para pronunciar, né? Hierarquizar as lógicas de interação. O que é o que falei? Subordinação. Isso não implica subordinação de um em relação ao outro. O que eu falei é aquele que aponta uma orientação moral para o casal, né? Então, Paulo atribui isso ao andros, ao aner, né? Ao macho, né? E eu já falei um pouco sobre isso. O Paulo pensa muito mais o homem na sua perspectiva biopsicológica, né? Então, ele considera uma vantagem, um traço de vantagem comparativa na biologia do macho que torna aplicável do ponto de vista da sua funcionalidade afetiva aos cuidados da mulher. E ele faz então, faz uso do gênero analógico para fazer a comparação, assim como o homem cuida do seu próprio corpo, ele deve também cuidar da sua fêmea. E o cuidar lá, eu dei uma definição. É fazer tudo o que for possível para evitar que ela sofra. Ela tem a experiência de um sofrimento desnecessário, né? Então isso ficou definido. Então o macho sabe exatamente do que precisa fazer. Ele tem consciência de que precisa ser o cuidador nessa relação. Isso lá, no primeiro século. E a fêmea tem consciência de que é aquela que precisa ser cuidada. Então, essa consciência, ela precisa estar presente em ambos para que as tensões e os conflitos que já existiam entre os casais dessa comunidade pudessem arrefecer. Não há o superior, não há o inferior. Mas a cultura greco-romana é uma cultura que prega a interação ou a estrutura de interação piramidizada.
Existe sempre essa compreensão. Na sociedade ocidental, sempre essas relações, nesse formato, elas produziam uma tensão. Não é à toa que o Bachelard considera esse modelo de relação, tanto em casamentos, quanto em relação pai-filho, professor-aluno, general e soldado, e etc. Sempre ele considera, ele atribui uma natureza patogênica, né? Então, sempre alguém vai se adoecer, e sempre aquele que é mais fraco da relação. Nesse caso aí, é aquele que ficou com baixo potencial de responsabilidade afetiva. No caso, a mulher. Então, veja bem, se é um consenso, e aqui eu vou usar o consenso no sentido habermasiano, o consenso ele não é um consenso dado sem o esforço da construção de políticas de adequação. Deve haver políticas de adequação afetiva, onde o topos, o lugar do outro, não é e não pode ser considerado ameaça. Uma ameaça de poder ou uma ameaça de instituição, de importância de um em relação ao outro. Isso acontecia. Para quem assiste as novelas que a Record está passando, sobretudo aquela que fala sobre Moisés, quando estão retratando, por exemplo, experiências de casais lá em Moabe, havia um comerciante que foi denunciado pela própria esposa. Então vocês homens são assim, vocês querem casar com a gente só para abusar, é só para sexo e depois joga fora, desrespeito, não quer ouvir o que a gente tem a falar e etc. Tem o comerciante e tem outros também, outros personagens que também abordam essa natureza piramidal, que é fundamentalmente patogênica. Paulo considera que a base do matrimônio é uma base hedônica, porque é um Deus de paz que está nessa base, deve estar nessa base. Lembra daquelas sede imitadores de Deus? Então ele é a base. E se ele é um Deus de paz, então vocês têm que procurar paz. Não existe essa expressão do Paulo, seguir a paz? Uhum. Então, se é para seguir a paz é um componente fundamental, valorativo, que faz parte do ideal hedônico de vida. Não é só a felicidade, é a paz e a felicidade. Porque, via de regra, paz se confunde com felicidade. Se tem paz, a pessoa é feliz. Se é feliz, ela tem paz. Então, esses dois valores meio que confundem um no outro, se tornam unívocos e passam a ser a base de um ideal hedônico de vida. Portanto, o prazer não é só prazer sexual, é prazer de uma convivência sem briga, sem conflito, sem desrespeito. É o prazer de viver de forma concordante, convergente, consensual. Então, tudo isso define a natureza de uma relação que tem na base o ideal hedônico. Então, não é só o hedônico da felicidade do prazer sexual. Não. Nós vamos tocar isso. É uma coisa importante e fundamental. Mas a coisa é muito mais ampla. No Novo Testamento é muito mais ampla. Mas aí a gente tem que fazer uma análise de conjunto dos escritos de Paulo para entender que Paulo, quando usa o conceito, ele usa de uma forma ampla. Ele não é reducionista. Ele não pensa só em sexo e sexualidade. Concordo que a base da vida é a sexualidade, da vida a dois. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Ele era um apóstolo. Ele não era um cara que estava preocupado em defender os ideais de vida familiar ou de vida matrimonial, porque ele era um apóstolo. Ele estava pensando sempre no Evangelho, do que Deus revelou para o homem através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É preciso saber se essa morte de Jesus Cristo deva ser encarada como um acidente político
ou como um fato que tem um sentido vicário. E o Paulo estava preocupado com isso. Porque se tem um futuro vicário, existe redenção para a história humana, existe redenção para a vida humana. E com a redenção da vida humana e para a história humana, existe possibilidade de otimizar as possibilidades para a relação também matrimonial, também familiar. Porque é um conjunto de movimentos que obedecem uma lógica sincrônica, mesmo diante de fatos que são difíceis de se entender, dentro de lógicas que aparentemente guardam uma natureza paradoxalista. Portanto, tem coisas que a gente entende e fala assim, mas por que isso aconteceu? Por que acontece desse jeito? Né? A segunda pergunta do professor Claudivan é uma pergunta que eu queria começar por ela, inclusive eu acabei fazendo errado, né? Eu devia ter começado por ela. Mas o ideal de vida é aberto, é macro, a gente tem que ampliar esse sentido do uso do poder. Professor, me ajuda a rememorar a pergunta aqui. Se eu estou entendendo, o senhor está se referindo à pergunta que eu segunda. fiz. A segunda pergunta, a última, não é? Se essa reformulação, essa reforma do modelo matrimonial, saindo de um modelo matrimonial que houve uma modelo matrimonial edofóbico, não é bem essa palavra não, mas o mundo evangélico ele acaba adotando exatamente essa perspectiva, não é? De um modelo matrimonial em que edofóbico mesmo. É edofóbico, não é? Uhum. Isso. Então a reformulação pressupõe que o componente hedônico seja reinstituído. Aqui eu estou falando especificamente, o senhor ampliou, eu estou falando especificamente aqui o tema questão da sexualidade. Da sexualidade, não é? E a minha pergunta foi se a incorporação dessa intensidade, dessa experiência de prazer no casal tem algum efeito também sobre um outro problema muito complicado que nós enfrentamos hoje, que é a desvitalização da unidade afetiva, tanto do casal quanto do casamento. Não sei se eu fui claro. Uhum. Casamento, eu entendo a estrutura de valor que compõe a relação. Uhum. E o casal é o que compõe a psicologia funcional de cada um. Como é que funciona diante dessa estrutura? Bem, de fato a igreja ela tem uma edofobia. Ela é portadora dessa psicopatologia. Isso torna um problema muito sério, porque geralmente quando os casais têm a relação sexual e chega a experiência, conseguem chegar de forma satisfatória a experiência do orgasmo, tanto ela quanto ele, quando eles conseguem maximizar a experiência do prazer sem o orgasmo na atividade sexual, mas com a culminância no orgasmo, o que vem depois disso é a sensação de paz. Por isso que dá sono. Uhum. Eles querem dar uma deitadinha, descansar. Geralmente as mulheres parece que gostam mais de dar uma dormidinha depois da experiência do orgasmo. Mas é uma experiência compartilhada, experiência de pacificação pós-orgástica. Se é assim, significa que o prazer jungido ao ideal orgástico da relação sexual tem a capacidade de redefinir a natureza política das lógicas de interação entre ela e ele. Redefinir pelo viés da pacificação.
A partir de que crença estruturada nessa experiência? Aqui nós estamos trabalhando em consenso, nós chegamos a um objetivo. Lembra daquela expressão consensual? Foi uma construção. O orgasmo, ele é o consenso afetivo da combinação de uma construção que é feita na atividade sexual. Eles estão em acordo, eles estão querendo chegar a um ponto comum. E esse ponto comum é o consenso. E quando se chega ao consenso, reverbera. Existe um efeito colateral. E qual é o efeito colateral? Pacificação. A gente fica alguns dias sob o efeito da pacificação. Depois ela passa. Aí vem a provocação de um, a resistência de outro. Aí começa a vir a briga, as intrigas. Por isso que não pode ficar muito tempo. Agora, não adianta a gente também pensar o seguinte, então a gente tem que ter mais sexo no casamento? Não, não. E aí nós vamos, daqui a pouco, mais para frente, nós vamos falar sobre o que precisa ser reformado nesse modelo de monogamia heterossexual. Essa senhora então já tocou no que eu ia perguntar. Né? Uma coisa é falar em sexo, outra coisa é falar, você falou, uma experiência satisfatória. Uma coisa é a quantidade, outra coisa é a qualidade. A qualidade, exatamente. O que tem um efeito pacificador não é, porque dependendo pode ter um efeito contrário. Ao contrário. Se torna insatisfatório. A mulher que conversa com uma amiga diz assim, olha, eu não estou aguentando meu marido. Então, o sexo com ele está produzindo satisfação nela. É cotidiano, é todo dia. Satisfeitas nessa conversa, né, do uma está insatisfeita pela ausência da frequência e outra está satisfeita pela só para situar o ouvinte, isso é uma história que o senhor trouxe do episódio anterior, certo? Ou foi agora? Eu acho que foi agora. Foi agora? Foi agora. Eu não sei, mas quem está nos ouvindo vai conseguir ver isso aí presente mais atrás do que nós estamos falando. Professor Cláudio, quer falar? Eu lembrei a frase que eu anotei aqui, o senhor disse no último podcast, ele me provoca sensações que eu detesto. É isso aí. Mas, então, veja bem, esse modelo que está aí é um modelo que é de fato edofóbico, e esse modelo, ele é um modelo que está sendo sugestionado nos púlpitos, está sendo sugestionado nos cursinhos para casais, naqueles falsos conhecedores de sexualidade, que vão dar cursozinho para os membros de igreja. Olha, eu estou mexendo com o tema de matrimônio e sexualidade desde 1987. Eu não sei quanto tempo está nisso aí. Mas na prática e na leitura, eu penso que tem mais de 30 anos. Não tem mais de 30 anos? Sim. 13 com 25? Já está caminhando para 40, falta pouco. Está caminhando para 40 anos. Então, eu já li bastante sobre o tema, mas muito. E já acompanhei vários casais de várias partes do Brasil também. Online, no computador, pessoalmente, e etc. Eu tenho até a intenção de, mais tarde, combinando uma ação entre eu e o professor Cláudio, e talvez entre o professor Timóteo, a gente abrir um centro de atendimento para aconselhamento aqui em Goiânia, né? E, quem sabe, atender pessoas online do Brasil inteiro, não sei. É um projeto que nós temos e que nós queremos realizar, não sei exatamente quanto tempo vai levar. Mas vocês do podcast vão saber quando isso acontecer. Bem, então, veja bem que nós temos... vamos avançar, né? Vamos avançar. Eu dei a resposta, professor? Sim. Sim. Vamos avançar aqui. Esse modelo é um modelo que trata de um problema que deve ser compreendido numa perspectiva crítica da antropologia do matrimônio. Esse modelo que eu estou chamando de anacronizado é um modelo
de natureza inadaptada. Ele coloca em xeque a sua própria relevância, tanto funcional quanto cultural, na sociedade contemporânea. Por quê? Porque ele privilegia a rotina sem o prazer. Preste atenção em algumas coisas que ele faz. Tem muitas, mas eu resolvi elencar algumas. Ele privilegia a rotina sem prazer. Ele propõe coexistência de interagentes afetivos sem paz, na base da briga, da intriga, do conflito, permanentemente. Porque a permanência não é todo dia. É um fio que nunca chega ao fim. É um tema que nunca chega ao fim. A esposa sempre volta àquele mesmo tema. O tema de 10 anos atrás, ela vem tratar 10 anos depois. Mas eu pensei que já tinha passado. Não. Eu quero falar sobre aquele tema. Qual o tema? Esse. É o mesmo. Passa 30 anos. Eu quero falar novamente sobre aquele tema. Qual o tema? Aquele de 30 anos atrás? Não ficou resolvido. Ele preconiza uma versão de mercantilismo que valoriza pouco a construção afetiva dos implicados, uma dependência afetiva dos implicados, e muito sobre a conquista de patrimônios, para dar a impressão, produzir o efeito de que o casal ele é um casal que precisa ser fotografado pelo prestígio, pela virtude do prestígio, da conquista, porque eles não tinham nada e agora têm um apartamento de luxo, tem um carro muito bom, um carro de luxo, e etc. São pessoas de sucesso, visto pela ótica do capitalismo mercantil. Patrimonialista. A base da vida 2 é construir patrimônio, para depois deixar como herança para os filhos. Olha, se isso não é um modelo que precisa ser repensado. Porque privilegia coisas, mas não privilegia lógicas de interação. Privilegia crescimento de patrimônio, mas não privilegia o aumento da dependência afetiva. A doação afetiva recíproca, o aumento dela, progressividade. Casamento deveria ser, o modelo deveria ser um modo de fomentar um aumento progressivo e constante do capital afetivo entre os implicados na relação matrimonial. No entanto, não. Começa tendo afeto e termina sem afeto, que é o divórcio. É quando chega ao divórcio. E às vezes termina em guerra. Termina em ódio. Então, veja bem, tem alguma coisa de errado nesse modelo. Se quem está me ouvindo agora não entendeu isso, não vai entender mais. Eu estou dizendo de forma bem clara e prática agora. O que está de errado nesse modelo? As pessoas entram com fome demais, com ilusão demais no casamento. Depois de 1, 2, 3 anos, chegou à conclusão de que a vida antes do casamento era melhor que depois do casamento, ou dentro do casamento. Depois do casamento, né? Então, ele não preconiza a unidade afetiva, a preservação e o cultivo da unidade afetiva. Porque nesse modelo se separa o campo de ação e de poder dele em relação ao dela. E é isso que nós estamos vendo na prática. Unidade afetiva pressupõe ação consensual. O capital, ele converge, ele fomenta políticas de agregação e não de ruptura e desagregação. Esse modelo está todo bichado. E, no entanto, esse é o modelo que está sendo preservado nos discursos das igrejas. E às vezes não culmina exatamente no divórcio, que é a ruptura pública, mas no desprezo. Mas é numa convivência que o público não vê, só talvez alguém que é mais íntimo,
mas que ali dentro está produzindo ferrugem, né? Está corroendo tudo. Mas se preserva a aparência, né? Ou também já vi pessoas que acreditam que o casamento como instituição tem que ser preservado a qualquer custo por causa da interpretação judaica ainda. Também já vi muito isso. Essas interpretações religiosas de que ele não deve ser dissolvido, então você mantém aquilo estragado mesmo ao longo do tempo, acreditando numa mágica, né, que em algum momento possa resolver. São vários casos em que se adoecem, nem sempre com essa ruptura pública evidente. Né? Existem expressões lá no Antigo Testamento, dentro da ética do matrimônio, né? Ético da relação macho e fêmea, que diz o seguinte: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Essa afirmação, ela pressupõe a valorização de uma concepção, eu diria, uma concepção privativa da propriedade, né? Então, essa concepção privativa da propriedade sempre foi um problema para o fomento da unidade. O privado tem que se dissolver na unidade. Então, na verdade, quando o privado não se dissolve na unidade, nós temos um contrato, uma relação de contrato. Portanto, nós temos uma relação baseada em direitos e deveres contratuais. Portanto, uma noção de casamento e de matrimônio como contrato social, não como unidade afetiva. E aí a gente privatiza os limites de domínio, entre aspas, de domínio afetivo, mas com a manutenção de autorreferência de cada um deles, dos interagentes. A mulher, ela tem uma vocação de dizer que a ação do marido tem que ser sempre para satisfazer os ideais egocêntricos dela, e vice-versa. Então, esse é o problema. Pode falar, professor. O senhor usou uma frase, mas ela escapou agora, não sei se eu vou lembrar. O problema é quando o privado não se dissolve na unidade. Não se dissolve na unidade. Explica essa frase, por favor. O privado pressupõe a relativização da unidade à medida que se pontua os limites do meu e do seu, a separação Sim. dos limites do meu e do seu. Então, tudo que separa esses limites que devem ser dissolvidos deixa de ser compreendido como unidade. A unidade você não consegue saber exatamente, por isso que ele foi representado pela aliança. Não dá para saber onde está a separação, o limite, de onde termina e onde começa a aliança. Então, a unidade é isso. É onde o privativo ele não consegue sobreviver, ele é asfixiado de imediato. O meu se dissolve no tu, e o tu se dissolve no meu. Isso é unidade. E não há noção de prejuízo. Eu acho que eu perdi, hein? Eu entrei com muito. Eu conheci uma pessoa que falou isso lá atrás. Eu entrei com muito, hein? Eu entrei com isso e ele não entrou com nada. Esbanjando. Claramente mostrando que ali ela não entendia o matrimônio como unidade afetiva, mas como um contrato. E na prática posterior é isso que eu verifiquei. Porque a construção da relação se deu com base na ética do capitalismo mercantil. Foi assim. E não a unidade baseada na ação, baseada no fomento de de ideais convergentes, né? Ideais convergentes de ambos, que visava não a vida do matrimônio que me satisfaz nesse aspecto e não naquele. Nós não estamos preocupados nem tanto com isso, né? Eu acho que quando o eu e o tu estão unidos, eu penso que
o principal efeito dessa unidade é a pacificação de tensões. Quando há pacificação de tensões, o que vem depois disso não ameaça, não serve de ameaçar, não representa uma ameaça, seja para ela, seja para ele, não representa ameaça. Né? Mas hoje, o modelo de monogamia que aí está, ela infelizmente, ela apresenta a face do outro e da outra como ameaça. Por isso que eles escondem informações um do outro. Escondem? Informações um do outro. Sim. Porque desconfia. Eu tenho escutado advogados, às vezes advogadas que atendem homens prioritariamente, sugerindo sempre que antes do casamento se faça contratos que vão fazer uma proteção maior do patrimônio de ambas as partes, não é? Quer dizer, é uma relação que se inicia baseado no pressuposto da desconfiança, não é? E ela é psicótica. Ela se torna psicótica. Infelizmente, ela se torna psicótica. Eu conheço esposa que escondia dinheiro debaixo de mala do próprio marido. Fala assim, e com o meu? Eu posso esconder também? Não, o seu é de todos. O seu é nosso. Mas o meu é meu. Aí, essas práticas que estão arroladas a esse modelo de matrimônio heteroafetivo monogâmico no Ocidente. Esse tipo de modelo é um tipo político. É um tipo político que vai gerar, tudo que é político no mau sentido, gera um desequilíbrio de poder. Alguém sempre vai ganhar mais com isso e outro sempre vai perder mais com isso. Então haverá sempre ganhos e perdas. Mas não é ganhos e perdas no sentido que dá gratificação. É ganhos e perdas no sentido que vai alimentar o capital do ressentimento. E aí nem sempre essa coisa do privado e do que se mistura no eu e no tu vai ser traduzido em dinheiro, em coisa objetiva. Dinheiro. Porque às vezes isso também, a pessoa pode olhar para o outro com aquela sensação de prejuízo que eu me doei mais em outro sentido, né? que não financeiro, e também guarda um ressentimento. Eu me doei para ela, ou ela doou para ele, mas não tenho um retorno esperado. Seja de carinho, seja de o que quer que seja, né? De atenção, de cuidado. Né? Eu ofereci o que ele espera, mas ele não me retribui com o que eu espero. Não é? acaba sendo isso aí, o que a gente falou há algum tempo atrás, né? Acaba gerando expectativas, mas expectativas baseadas num ideal de autoproteção, de egoísmo, de egocentrismo. Porque né? eu acho que equalizar de maneira perfeita é impossível. Alguém vai doar mais. O problema está em quem está doando mais, como é que essa pessoa enxerga isso. Se é uma doação mesmo. Sim, Né? mas eu digo o seguinte, a doação tem que ser um conceito compreendido qualitativamente. Uhum. Porque quando ele não é compreendido qualitativamente, mas quantitativamente, aí eu concordo com você. Alguém sempre vai perder mais. Uhum. Quantitativamente. Quantitativamente. Agora, qualitativamente, lembra daquela moeda que aquela senhora pobrezinha, viúva, deu lá no templo. Uhum. Era tudo Não que ela valia tinha. nada, mas era tudo que ela tinha. Então ali não existe essa relação quem perdeu mais, quem perdeu menos. Aqueles que estão dando a sobra, mas a sobra é muito. Ou aquela que está dando tudo que tem. É pouco, mas é tudo que tem. Uhum. E é essa exatamente. É para esse critério qualitativo que parece que o olhar da providência sempre privilegiou aqueles que foram chamados para uma obra histórica, uma missão histórica de construir a vida no campo de morte. Construir a vida no campo de morte.
O senhor apontou para logo do podcast, né? Exatamente. Está lá o Davi, não é? Deus tem um olhar qualitativo para o Davi. Ele faz apreciação dos valores que o Davi tem, da forma como ele estabelece lógicas de interação a partir desses valores. É isso aí. Casamento é isso. Você encanta pelo corpo, pela beleza, sim, mas tem que se encantar também pela pessoa da esposa que você casa. Porque se você só encanta com o corpo da mulher que você casou, mas não tem o encanto pela pessoa que ela é, seu casamento vai quebrar. Eu só não posso te dizer quando, mas vai quebrar. E eu acho que tem que haver compatibilidade. Num caso com uma pessoa boa, mas que não tenha beleza atrativa. Porque o risco de dar problema também. Porque em algum momento alguém vai perder a atração física por alguém nessa história. Vai procurar um mais bonito para produzir o efeito desejado. Porque a beleza faz parte do enredo, do rito da sexualidade, ou do processo de sexualização entre o macho e a fêmea na cama. Então, eu penso que, de forma assim, eu não sei quanto tempo já se passou, quando nós temos 40 minutos. 40 minutos. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente tentar ampliar ainda mais o limite da nossa reflexão? Vai aparecer alguma pergunta, mas vou esperar um pouco mais. Agora, preste atenção. Eu vou voltar ao tema, ao conceito de ascéticofobia. Esse ascéticofobia, um modelo que combinou muito com o conceito de modernidade plural, né? Aquele conceito que apareceu há alguns podcasts atrás, porque quando nós podemos privilegiar uma escolha, e nós fazemos isso, a modernidade nos deu esse poder que a gente tinha perdido. Agora eu escolho, cogito ergo sum. Eu penso para escolher. Agora que eu posso fazer isso, então agora eu posso preferir uma coisa em detrimento a outra coisa. Eu posso querer um modo de interação que me proporciona mais prazer, alegria, satisfação, senso de pacificação, do que um modelo que é o antítipo disso. Então, combina com modernidade, combina com sociedade plural, combina com necessidade de reformulação de um modelo de interação macho e fêmea. Porque a gente não vê nenhum macho casado, quando eles eram namorados, lá atrás, havia o abracinho, havia o beijinho, havia o andar de mãos dadas na praça, na rua. Depois que casa, nem de mão dada eles andam mais. É uma coisa complicada. Alguém pergunta, vem cá, ainda tem alguma coisa aí? Sobrevive pelo menos uma gotinha de afeto entre vocês dois aí? Bem, eles vão falar, não, nós gostamos um do outro. Eles vão mentir, assim, na cara dura. O amor se expressa. Formas de ações afirmativas. Do contrário, a gente não tem como afirmar que existe capital afetivo onde as pessoas estão em guerra contínua. Isso é uma contradição de águas, de poços, como é que é a expressão que Jesus usa? De fontes amargas não pode brotar águas doces. É o princípio da não contradição. Um casal que está constantemente em guerra não pode dizer que é um casal que está repleto de afeto um pelo outro. Não tem como fazer isso. Agora, a minha pergunta é por que eu acho que foi esse o sentido da pergunta que o Laércio fez aquele dia. Por que
as pessoas não se divorciam mais nas igrejas. Se o divórcio no ano na igreja consegue chegar, atingir o quanto? Quanto mais ou menos de pessoas da igreja? Uma igreja de 5 mil pessoas, quantos divorciam no ano? A gente podia ter essa informação. Vamos supor, é suposição. Vamos supor que num ano, uma igreja de 5 mil membros, que num ano, 50 casais se divorciam. Vamos supor. Tem como fazer esse cálculo para nós aí? 50 casais, são 100 pessoas. 100 pessoas numa igreja de 5 mil membros. Então, 5 mil membros, 500 pessoas seriam 10%. 50 pessoas seriam 1%, então seriam 2%. 2% de membros de uma igreja de 5 mil, 2% se divorciam anualmente. Isso para mim é um mistério. Chega a ser quase um mistério que me deixa sem entender, ué. A qualidade de modelo, uma qualidade destrutiva, a qualidade destrutiva que esse modelo incorporou, esse modelo de monogamia que aí está, que é um modelo heterofóbico, ele deveria dizimar, numa igreja de 5 mil, pelo menos 70% dos casais. Isso ainda não está acontecendo. Agora, por que não está acontecendo? Só tem uma resposta a isso. É que os casais, as comunidades, elas sobrevivem de aparência. Elas sobrevivem, veja bem, o senso de segurança ontológico é baseado muito mais na força de uma vida alitofóbica. As pessoas não se divorciam para não ficar em desvantagem comparativa ao outro. Faz de conta que tem um casamento bom para não ter a justificativa, para não ter a razão de ser confrontado depois pela amiga ou pelo amigo, você é infeliz no seu casamento. Não, não, não. Eu sou muito feliz, eu estou casado, eu estou casada. Vive uma farsa de casamento feliz. Uma farsa. E entenderam falsamente o significado de um círculo que não tem o início e não tem o fim. Entenderam o sentido? Porque esse é o mistério do afeto. Você não desiste, o amor é paciente. A expressão paciente é uma expressão que pressupõe a resistência de uma corda quando esticada. Resistência em não arrebentar. Arrebenta, estica, estica, estica e ela não arrebenta. A expressão é essa, a ideia é essa, hipomoné. Hipomoné não, macrotomia. Então, veja bem, essa expressão grega, ela suprime a natureza aparentemente rompível que o casamento sugere. Porque são dois mundos se encontrando. São duas famílias. Ela é educada por uma família e ele é educado por outra. E aí, essas duas famílias se encontram representativamente, tanto na figura dele quanto na figura dela. E nós vamos ter que fazer malabarismo para fazer isso aqui funcionar. Mas não funciona afetivamente, funciona mecanicamente. O que é a litofobia? É um funcionamento mecânico na sociedade. Por isso, ele é um funcionamento que baseia na performance de um eu. Um eu que a gente fez essa separação. Um eu unitário, que a gente chama de eu individual, e um eu social. Alguém que precisa prestar contas para os outros amigos da igreja, os outros membros da igreja. Eu conheci um casal que hoje nem no Brasil está, que vivia dessa forma.
Outros que ainda estão aqui estão casados. Para minha surpresa, ainda estão casados. E isso quando não há uma pressão explícita, às vezes fundamentada em algum tipo de interpretação da Bíblia, para, de certa forma, pressionar o casal a não se separar. Que eu já vi. Mas isso aí não é a Bíblia produzindo essa crença que dá ligação, unidade inquebrável para a relação. Isso aí é uma interpretação eclesiástica de uma coisa que se lê mal da Bíblia. É importante sempre contextualizar leituras. Sim, mas Né? isso vai produzir um reforço de uma pressão social naquele contexto, de Vai, comunidade religiosa. vai produzir essa pressão, vai produzir a coerção, Uhum. porque mesmo eu não tendo um casamento que é afetivamente sustentável, ele tem que funcionar como se fosse. Aí entra eu diria, essa performance que deve, entre aspas, figurar na ação de cada uma das partes. Figura na ação dele, sendo o marido que fala calmo, aparente calmo com a mulher, quando está dentro da igreja, do espaço da igreja, e a mulher fala como se fosse aparentemente submissa ao marido. Então, se isso tudo não é um problema produzido por um modelo que faliu, e dentro desse contexto todo a gente tem que pensar no que vem depois disso tudo, que vem na sexualidade. Que qualidade de sexo e de sexualidade nós vamos ter para os casais que vivem dessa forma. No regime de uma guerra constante. Onde há várias formas de violência, desde a simbólica até a física. Existe da simbólica à física, a agressão. E hoje está aí, várias formas. As mulheres agredindo os maridos não com a força do braço, mas com a força da palavra. Então, é um modelo que precisa ser repensado. Monogamia precisa ser repensada. Já não é fácil dizer que nós temos que preservar o modelo da monogamia. Não é fácil. No mundo plural. Que o mundo plural sugere exatamente a dissolução de todos os modelos que pretendem ser monolíticos. De tudo que é mono, né? Tudo que é mono. Então, já sugere. Agora nós estamos nadando contra a maré, que é forte. Nós estamos nadando, mas o problema é que não estamos chegando a lugar nenhum. E desse jeito nós vamos ser engolidos pelas ondas pertinho das praias. Dando braçada, mas morrendo exatamente na areia da praia. Um esforço nulo. Por que é um esforço nulo? Porque essa reflexão que está sendo trazida aqui é uma reflexão que traz os problemas à tona, que bota a gente numa situação de não tem escapatória, não tem como escapar. Tira a roupa de todo mundo. Mostra a nudez de todo mundo. E não adianta vir com esse papo aí, não. Mas eu sou humano, né? Que esperar de um humano, de um pecador? Não vem com esse papo, que esse papo não funciona comigo. Então, se você é humano, então eu vou te dizer uma coisa: você não serve para ser cristão. Se humano é ser uma coisa ruim, é ser sempre uma coisa que apresenta defeito, mas nunca se corrige de um mesmo defeito, então você não dá para ser cristão, meu filho. Você tem que procurar outra religião. Tem uma religião que vai te caber. Não sei. Um que mundo recebe. Plural, né? Hã? É um mundo plural. Um mundo plural. Vai para uma religião que vai aceitar. Se viver essa promiscuidade axiológica, moral. Agora, se quer a fé cristã, tem que haver mudança.
Paulo não diz que você tem que mudar a sociedade, nem a vida na sociedade. Você tem que mudar a sua cabeça. Metamorfuste. Então, é preciso levar a sério esse tema e vamos tentar levar isso para vários episódios, quem sabe? Eu espero que isso aqui viralize no Brasil. Eu espero que a liderança evangélica brasileira ouça esse podcast, o que foi dito nele, com seriedade. Vamos parar com brincadeira. Quando se acaba um casamento, o risco de suicídio ou dele ou dela aumenta. Não é coisa, isso não é brincadeira. Então, vamos tratar isso como gente grande. O momento é esse. Se alguém está entendendo que nós estamos sendo santificados pelo Espírito para aquele dia, então esse é um dos problemas, é uma das sujeiras que vai ter que ser limpada da comunidade de fé, baseada na fé cristã, a comunidade que se baseia na fé cristã, a comunidade de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, não, viu? É a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Deus, a família de Deus. Então, ela vai ter que passar por uma lavagem, ela vai ter que passar por uma transformação, porque o Paulo diz que é para uma igreja gloriosa, que Deus está vem ao encontro no final. É para resgatar essa igreja que se transformou numa igreja bonita, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja que não tem vergonha. Portanto, tem só beleza para revelar. A santificação, o processo de santificação de cada indivíduo pretende construir essa noção coletiva, que é a igreja. Isso são os santos. Toda vez que fala dos santos, fala de uma unidade coletiva, de uma igreja, de uma comunidade de fé. Não se fala mais de indivíduo. Mas todos os indivíduos que pertencem a essa comunidade estão com as suas vestes lavadas, santificadas. Não é isso que o Apocalipse diz? Então vamos entender que por um momento a gente fica por aqui, tá? Então nosso tema hoje foi um tema que ficou baseado na leitura crítica do modelo da monogamia, do casamento monogâmico heteroafetivo, tá? Então foi uma leitura crítica dela e a gente mostrou a sua grande dificuldade, que é uma dificuldade de sobreviver nesse mundo de hoje. Um mundo que se orienta por um ideal hedônico, heterofílico, não pode preservar a vida a um modelo que é heterofóbico na sua natureza. Não há como isso acontecer. Mas eu não estou dizendo que a igreja tem que mudar por causa do mundo. Eu estou dizendo que é da natureza do casamento, do modelo monogâmico, a base baseada num princípio hedônico. É o Deus da paz, que é a base de todo casamento que queira ser identificado como um casamento cristão. A base é essa, é um Deus da paz, é um Deus que pacifica, é um Deus que cria aquela sensação de que nós não temos motivos para ficar brigando à toa o tempo todo, todo dia, o mês inteiro, o ano inteiro, vários anos, para chegar lá na frente e dizer, olha, não deu certo. Infelizmente não deu certo. Então eu paro por aqui, o professor Timóteo está com a palavra. Se o professor Cláudio tiver alguma coisa para falar, acrescentar. Não, estou satisfeito. Acho que nesse finalzinho fica no conjunto das considerações de alguns episódios, mas culminando nesse finalzinho que o senhor está fechando aí, acho que fica claro, para deixar em destaque, que não há contradição, não há incompatibilidade entre santificação e um ideal de satisfação sexual plena no casamento, né?
As duas coisas não estão dissociadas. E, na verdade, uma coisa pode trabalhar em função da outra. Exatamente, essa é a ideia. Eu acho que essa é uma conclusão bastante diferente do que muita gente poderia esperar, né? E eu acho que isso pode ter um efeito, né, um poder terapêutico para a gente começar a repensar as nossas relações matrimoniais. Eu estou falando a gente, quem tem como ideal de vida se adequar ao modelo da fé cristã, dos seguidores do modelo de Cristo, né, como a gente falou desde lá de trás. Bem, então, se isso é relevante, se isso tem um poder terapêutico para o casamento, que vai desembocar na família, que vai desembocar em um movimento muito maior, eu espero que você nos ajude a fazer isso chegar em mais gente, né? Eu quero insistir nisso. Envie, curte, vai lá, dá uma curtida e compartilha. Compartilha com pessoas, mas mais do que isso, existe uma coisa muito poderosa que é conversar, comentar com as pessoas. Olha, tem uma coisa diferente sendo conversada aqui. Tem reflexões aqui que vale a pena dar atenção e esforço para compreendê-los. Né? Conto com vocês para fazer isso chegar em mais gente. Okay? Muito obrigado por terem ficado até aqui e espero que vocês estejam com tanta fome de ouvir mais como eu estou sobre esse assunto. Eu acho que a gente está caminhando, né, para estamos pavimentando um caminho para um desfecho lá na frente bastante interessante e com esse poder terapêutico que a gente está sempre falando. Né? Então, até o próximo.